Os eventos finais da profecia bíblica, irmãos, fala de uma outra profecia com dupla aplicação. Chama-se abominação desoladora. Quanta discussão, quantas argumentações em torno da abominação desoladora. Você acredite no que você quiser. Eu vou falar para você aquilo que Deus me ajudou a entender. Muitos acreditam que a abominação desoladora de Daniel, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Tudo que está em Daniel capítulo 12, irmãos, é sumamente importante e sumamente escatológico. Não queira jogar Daniel 12 para o passado. É loucura. É loucura. Você chega no clímax do livro de Daniel, que é a volta de Jesus, que é Miguel se levantando para libertar o seu povo, e agora você quer pegar um verso do capítulo 12 e jogar para o passado? Se o contexto do capítulo é escatológico, a minha consciência não permite que eu faça isso. Não consigo. E aqui diz no capítulo 12, verso 11: desde o tempo em que o contínuo for tirado. Contínuo é a contínua intercessão de Jesus. O contínuo é a contínua intercessão de Jesus no santuário do céu. Já não se fala mais do santuário da terra, foi destruído no ano 70, para nós só existe o santuário do céu, onde Jesus intercede continuamente. O Vaticano destrói o santuário do céu, irmãos, instituindo um contínuo na terra. Qual é o contínuo que foi estabelecido pelo papado na terra? Existe um sacrifício de um cordeiro, a morte de Jesus diariamente na terra, sendo efetuada através das missas, porque eles acreditam que aquele pão se torna o corpo real e literal de Jesus, e aquele vinho que o padre bebe, inclusive é alcoólico, que representa o sangue, não que representa, mas que é o sangue de Jesus, literalmente. Ou seja, é um sacrifício literal de Jesus cada dia. Ou seja, essa intercessão que o padre faz, perdoando pecados e sacrificando o Filho de Deus, é um falso contínuo, destruindo a doutrina do santuário celestial, escondendo a intercessão de Jesus no santuário celestial. O Vaticano tem interesse em destruir o santuário celestial e a intercessão contínua de Jesus. E aqui diz, olha, desde o tempo em que um contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora dos últimos dias, irmãos. Daniel capítulo 12 está falando dos últimos dias. É o decreto dominical. A aprovação da lei dominical é a abominação desoladora dos últimos dias. Não tem algo mais abominável aos olhos de Deus do que anular a lei de Deus na terra. Quando a lei de Deus for anulada na terra, e instituído mundialmente o domingo como dia forçosamente santo para ser guardado, a lei de Deus terá sido abolida da terra, e estabelecida a abominação desoladora dos últimos dias. A abominação desoladora sempre tem ligação com Roma, irmãos. Não existe abominação desoladora fora de Roma. A profecia gira em torno do Cristo e do Anticristo, e o Anticristo tem o trono em Roma. A abominação desoladora diz respeito a Roma. A primeira tem dupla aplicação, a abominação desoladora. Nós lemos aqui em Daniel capítulo 12, e agora vamos ler em Mateus capítulo 24, verso 15. Abra sua Bíblia. Mateus 24, verso 15. Profecias com dupla aplicação, diz aqui. Leiam comigo, verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Está todo mundo na mesma página? Nós estamos falando aqui da abominação desoladora, da qual falou Daniel. Não foi Pedro, não foi Moisés, foi Daniel. É a mesma profecia. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar seus vestidos. Jesus está falando aqui do que, irmãos? Eu não vou falar porque está muito claro. Você sabe. Do que Jesus está falando aqui? E os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça a tirar, e quem estiver no campo não volte. Está falando do quê? A destruição de Jerusalém a 70. Exatamente. É isso que Ellen White fala nesse livro aqui, O Grande Conflito. Agora nós vamos abrir aqui o Grande Conflito, na página 25. O primeiro capítulo desse livro, O Grande Conflito, é aterrador, irmãos, porque conta como Jerusalém foi cercada. E como 1 milhão de judeus, mais de 1 milhão de judeus, foram mortos dentro de Jerusalém. Como é que eles passaram fome? Como é que eles comiam as correias das sandálias? Como é que eles começaram a matar mães matando os próprios filhos e comendo? Hoje eu como o teu filho e amanhã você come o meu. E as mães trocavam os filhos e comiam os próprios filhos. Tal era a fome dentro de Jerusalém, durante o cerco de Jerusalém. Irmão. Está aqui no capítulo 1 do Grande Conflito. Leia esse livro. Mas não pode ler uma vez só. Nem duas. Você tem que ler várias vezes esse livro. Quem quer entender a profecia, irmãos, lê esse livro várias vezes, riscando, até rasgar o livro, de tanto que você riscou. Esse primeiro capítulo explica a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E aqui na página 25, irmãos, diz assim: a profecia que ele proferiu, falando de Mateus 24, que nós lemos aqui, capítulo 24, verso 15 em diante. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Tem profecia com dupla aplicação ou não tem? Lógico que tem. Dupla aplicação. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Quais são os terrores do último grande dia, irmãos? Se eu quero entender os terrores do último grande dia, eu tenho que entender os terrores do cerco de Jerusalém. Quem provocou os terrores do cerco de Jerusalém? Roma. Roma. Sempre Roma. Quem vai provocar os terrores do último dia? Roma. Roma. Sempre Roma. Roma não muda, irmãos. Roma não muda.